E agora nós vamos falar sobre a importância do trabalho missionário. Em especial, nós estamos recebendo aqui hoje Júnior Damasceno, missionário do EC Brasil. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado. Que bom! E o Júnior, ele não veio sozinho, né? Também temos aí o missionário Gui Marechal. Bom dia! Bom dia! Bom dia, ele fala. Ele é francês e o Júnior vai estar traduzindo, né, Júnior? E eu vou gastar meu francês todo. Bonjour, monsieur. Merci, Pronto, bonjour, aí. monsieur. Merci, ó. Merci também sei o que é merci. É. Agora, meu francês, Júnior, fala pra ele que meu francês acabou. São C'est fini. c'est Aí, bon, ó. c'est fini, c'est- C'est fini, meu filho. Pois é, mas falando um pouquinho mais sobre vocês, né? Júnior Damasceno, ele é missionário do EC Brasil desde 1989 e depois de um tempo aí no Senegal, foi para a França. Lá ele trabalha com a igreja francesa, com implantação de igrejas. E foi no sul da França que ele conheceu Gui Marechal, que é um homem de negócios e tem um testemunho marcado do encontro dele com Deus, né? Isso realmente te impactou, Sim, com certeza. né? Eu queria até começar. Conta, gente, como que surgiu esse desejo de ir fazer esse trabalho, esse chamado mesmo missionário? Todos somos missionários, mas esse ir para lá e trabalhar e implantar igrejas, eu acho algo sensacional. Eu creio que é algo que começou quase com a minha conversão. Eu venho de um lar, eu sou originário do estado do Rio. Começou com a minha própria vida cristã e desde a adolescência eu tinha vontade de ser missionário. E, na verdade, eu recebi o meu chamado missionário para o Senegal numa conferência na Lagoinha, em 1986. Você converteu com quantos anos? Eu acho que eu tinha estava 14. nessa conferência. Foi com o Don Richards. Dom Richardson. Olha só. Você está entregando a idade, Júnior. Pode falar isso. Sim, eu estou entregando a idade. Mas não parece que tem todas essas idades. Não, não parece mesmo não. Eu entrei para a missão AMEN em 89 e fui, então, enviado para o Senegal, Certo. e onde eu trabalhei com o povo Wolof, que é um povo muçulmano no norte do Senegal. Inclusive, eu estou percebendo que o Júnior Damasceno é carioca, mas o Ele sotaque dele já está francesado. Mas- Completamente. Completamente. Não tem sotaque nenhum carioca. Graças a Deus, né? Isso até um facilitador, até para você que implanta igrejas lá. O que você viu de maior dificuldade nesse trabalho, Júnior? A importância, eu creio que o nosso primeiro trabalho, quando nós chegamos no campo, primeiro aprender a língua e conhecer bem o povo, conhecer a cultura, saber por onde começar. Porque o evangelho a gente chega lá sabendo. Imagino-se, quando a gente se torna pastor missionário, a gente sabe mais ou menos o que vai pregar. Mas se Certo. você não fala a língua do povo, a mensagem maravilhosa que você tem para anunciar, Sim. você não tem como anunciar, porque o povo não vai entender. Não só saber falar a língua, mas saber como expressar E a o língua evangelho. oficial do Senegal é francês. A língua oficial do Senegal é francês. E você trabalhou com francês ou com algum dialeto Não, também? na verdade, com língua. Eu aprendi a língua Wolof, que é a língua Wolof. do comércio, que é a língua mais importante do Senegal. E eu queria perguntar, né? Pra você perguntar pro Gui. Gui, ele entende. O Gui, ele entende. Para ele contar pra gente esse testemunho que realmente impactou e nós estamos curiosos para saber desse encontro dele aí com o Senhor. Je voudrais vraiment savoir de ton expérience avec le Seigneur, comment ça a été, Pendant l'accident, même avant, tout court. ben, en fait, sans entrer dans le détail, j'ai rencontré Dieu en 1964. Sem entrar muito nos detalhes, a primeira vez que eu me encontrei com Deus foi em 64. Mais jusqu'en 1999, j'ai dit non, je veux des preuves. Eu tive uma primeira experiência, mas eu esperei até 1989, Certo. até que Deus me desse uma prova da existência dele. Alors, je me suis converti en mars 99 en Chine, près de Shanghai. Eu me converti em Xangai, na China, em 1989, Mais je croyais que j'étais converti. mas eu pensava que eu já era convertido. Mais je ne croyais pas au miracle, Não acreditava que Deus fizesse algum milagre, je ne croyais pas aux prophéties, acreditava na profecia, mais je cherchais Dieu. mas eu continuava procurando Deus, querendo saber quem era Deus. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que mes défauts ne changeaient pas. J'avais toujours tous mes défauts. Hoje, olhando, eu percebo que os meus defeitos continuavam lá, eu tinha todos aqueles defeitos e nada havia mudado. Et un jour, ma femme, j'avais tellement de défauts
que ma femme a dit, je te quitte. Eu era tão difícil, uma pessoa tão difícil de conviver, que minha esposa me falou, não consigo mais viver com você, estou indo embora. Et à partir de là, j'ai reçu des paroles du Seigneur E a partir daquele momento, Deus começou a me falar, en direct, diretamente, Deus me falava. me disant, tu vas entrer dans l'épreuve, mais je serai là. Um dia você vai passar por uma grande prova, mas eu vou estar lá com você. Et le 5 mai 2006, No 5 de maio de 2006, j'avais 56 ans eu tinha 56 anos, et j'étais dans un hôtel, je suis tombé. eu estava num hotel e eu caí. Et juste avant de tomber, j'ai dit à la patronne de l'hôtel, appelez une ambulance et dites que je fais un accident vasculaire cérébral. Ao cair, eu disse para a senhora do hotel, chame a ambulância que eu estou tendo um AVC. Quand les pompiers sont arrivés, Quando os bombeiros chegaram, on m'a mis dans l'ambulance, on m'a conduit dans un premier hôpital. me levaram para um hospital, para o primeiro hospital. Quand je suis arrivé là, on a constaté que j'étais déjà aveugle Eles viram que eu já estava cego et paralysé des 4 membres. e completamente paralisado dos 4 membros. Et puis l'hôpital a dit, c'est beaucoup trop difficile pour nous, on ne peut rien faire. E ao hospital eles disseram, não tem nada que a gente possa fazer por eles. Ils ont envoyé l'ambulance dans un autre hôpital à 60 km. Eles me enviaram para um outro hospital a 60 quilômetros de lá. Et pendant le voyage, ils avaient reçu les mails E durante a viagem eles tinham recebido então um e-mail do outro hospital. et ils ont regardé les examens. Eles olharam os exames, Il y avait 9 neurochirurgiens tinham 9 cirurgiões, et il y en a 7 qui ont dit, neurocirurgiões, e os 7 dentre os 9 disseram, c'est fini. acabou, não tem jeito. Et une femme qui était le chef E um chefe era uma senhora, uma mulher, a dit, minute, on va voir. falou, não, vamos dar uma olhada primeiro. Quand je suis arrivé, Quando eu cheguei, la première chose, sur le parking, cheguei no estacionamento do hospital, on m'a fait une trachéotomie. eles fizeram uma traqueotomia. Trachéotomie. J'étais en train de mourir étouffé. Eu estava morrendo, sufocado pelo sangue. Et puis, on m'a emmené en salle d'opération Me levaram para uma sala de operação, et on m'a trépané, on m'a fait une eles trépanation. fizeram uma trepanação, Isso aí eu não sei o nome. que é fazer uma perfuração no cérebro para fazer sair o sangue. Et on a enlevé 1,5 litre de Eles sang. tiraram 1,5 litro de sangue do meu cérebro. Et dans les 11 jours qui ont suivi, E durante os 11 dias depois dessa intervenção, on a encore trépané 2 eles fois. fizeram ainda 2 trepanações. Et là, j'étais dans un coma profond. E eu entrei então no estado de coma profundo. Les yeux fermés et je ne bougeais pas. Olhos fechados, eu não me mexia mais. Et après 46 jours, 46 dias depois, ils ont demandé à mon frère eles perguntaram ao meu irmão. l'autorisation de débrancher Ele la falou, vamos machine. desligar todas as máquinas porque não há nada a ser feito. Parce que depuis plusieurs semaines, Porque depois de várias semanas, j'étais en mort cérébrale. eu já tinha entrado em estado de morte cerebral. La mort cérébrale, en France et en Belgique, la définition légale est électroencéphalogramme plat. Na Bélgica e na França, a definição para morte cerebral é um eletrocefalograma linear, plano. Et autorisation pour l'hôpital de prendre les E organes. o hospital tem a autorização de tirar os órgãos se ele é doador de órgãos. Mon frère a dit non. E o meu irmão disse não. Et j'ai une cousine qui a demandé l'autorisation de téléphoner à ma femme. E então uma prima minha pediu autorização ao hospital de ligar para a esposa dele. Et le médecin a dit oui, et on m'a mis un téléphone sur l'oreille. Então o hospital falou ok, eles colocaram um telefone na orelha dele Et ma femme m'a dit, e minha esposa me disse, tu m'as toujours promis você me prometeu que tu ne me quitterais pas, que você nunca me deixaria. et maintenant j'ai besoin de toi. E agora eu estou precisando de você. Et à ce moment-là, les médecins E On nesse instante os médicos olharam que les larmes coulaient. e viram que as lágrimas estavam escorrendo dos olhos dele. Alors ils ont décidé, E os médicos falaram, não, a gente On não ne vai débranche desligar. Não vamos desligar.
Et 5 jours après, 5 dias depois, j'ai ouvert les yeux eu abri os olhos. et j'ai dit au médecin, enlevez votre masque, je vous ai reconnu. Eu disse ao médico cheio de coberto com a máscara, falei, pode tirar a máscara, eu reconheci o Senhor. Uau! Glória a Deus. Je fais 1m93, Eu tenho 1,93 m, je pèse 102 kilos. eu pesava 102 quilos. Et quand je suis sorti du coma, Quando eu saí do coma, 48 kilos. eu tinha 48 quilos. J'avais l'œil gauche comme ça, Meus olhos esquerdos estavam assim, pro outro lado. et j'avais tout oublié. Eu tinha esquecido tudo na minha vida. Même que ma maman était morte 2 ans avant. Havia esquecido que minha mãe havia falecido 2 anos antes. 10 jours après, 10 dias depois, j'ai vu mon fils tracassé eu vi que meu filho estava assim um pouco nervoso dans la chambre de l'hôpital. no quarto do hospital. Alors je lui demande ce qu'il y a. Eu perguntei, meu filho, o que houve? Il me dit, papa, Ele disse, papai, tu as des tumeurs au cerveau. os médicos descobriram que o senhor tem vários tumores no cérebro. Je dis, c'est pas grave. Eu disse, não tem problema. Il me dit, papa, tu as 43 tumeurs au cerveau. Papai, você está com 43 tumores no cérebro. Je dis, bon, ben, c'est pas grave. Eu disse, não tem problema. Il dit, papa, Papai, je viens de te eu estou dire dizendo para o senhor que tu vas mourir. que você vai morrer. Et là, je dis non. Eu disse, não vou morrer. Parce que le Seigneur Porque o Senhor qui m'a sauvé que me tirou do coma, et auquel toi tu ne crois pas, o Senhor, o mesmo Senhor em quem você não acredita, il va pas me laisser mourir pour les tumeurs. Ele não vai me deixar morrer por esses tumores. Alors je suis transféré dans un hôpital universitaire Me levaram então para um hospital universitário et un des plus grands professeurs en Europe e um dos maiores professores na Europa em neurocirurgia, demande l'autorisation de me refaire une résonance ele magnétique. falou, não, vou fazer uma ressonância magnética. Le lendemain, il vient me voir avec une dizaine de médecins. Ele veio então no meu quarto com 10 outros médicos, no outro dia. Il me dit, monsieur, j'ai les résultats de vos examens. Ele falou, seu Marechal, eu tenho aqui o resultado dos seus exames. Je dis, oui, je sais. Ele falou, sim, eu Il sei. me dit, qu'est-ce que vous savez? O que o senhor sabe? Ele perguntou. Je dis, vous allez me dire que j'ai 43 tumeurs O et que je senhor vais vai me mourir. dizer que eu tenho 43 tumores no cérebro e que eu vou morrer. Il me dit, vous n'avez plus rien. Ele falou, não, o senhor não tem mais nada. Glória a Deus. Je dis, et ça peut disparaître en 4 Eu jours. falei, mas esses tumores podem desaparecer em 4 dias? Il dit, ni en 4 jours, ni en 40 Ele falou, ans. nem em 4, nem em 40 dias. Et il dit, votre cas O caso do Senhor confine au paranormal. faz parte das coisas paranormais. Né? Il a voulu dire, il a pensé, Dieu. Ele queria dizer Deus. Il l'a pensé tellement fort que je l'ai entendu. Ele pensou tão Mas ele forte disse que ele paranormal. conseguiu entender, mas ele disse paranormal. Voilà, ça c'est le résumé. Esse é o resumo da minha história. Glória a Deus. Fala com ele, aplaudir a Jesus. Nós vamos aplaudir Jesus. Maravilhoso. Quando que aconteceu? Só quando que foi que aconteceu? O AVC foi em 2006. Certo. E são 8 anos, então são de 2006 para agora são 8 anos. Desde então, como ele se envolveu com o ministério dele? Donc depuis 2006, comment tu as commencé donc ton ministère? Alors, quand j'étais encore à l'hôpital, Quando eu ainda estava no hospital, j'avais senti que Dieu voulait que j'aille expliquer aux gens. eu senti que Deus queria que eu fosse explicar isso para as pessoas. Pourquoi? Pour une seule raison. Por quê? Por uma razão simples. Pas pour mes qualités, Não pelas minhas qualidades, pas pour mes mérites. pelos meus méritos, Mais beaucoup de gens savaient que moi je ne croyais pas au miracle. mas as pessoas sabiam que eu não acreditava no milagre. Et donc, mon plan était d'écrire un livre, Eu queria então escrever um livro, mais de le faire attester par les médecins. mas eu queria que um médico atestasse o livro. Alors, j'étais tout seul dans ma chambre à 10 heures du soir Era 10 da noite, eu estava sozinho no meu quarto. et j'ai dit, Seigneur, Eu disse, Senhor, tu n'es pas sérieux. Senhor, não é sério, não é sério o que o Senhor está fazendo.